Oi, queridos. Eu me chamo Rosana e sou serva do Senhor e eu quero compartilhar um testemunho da minha vida. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu relutei muito para gravar o testemunho porque eu não me sentia muita vontade. No início, eu não queria expor, porque é expor, não, a minha história, é expor detalhes da minha vida, da minha família. Porém, a primeira coisa que me leva a gravar esse testemunho é por um voto que eu fiz. Quando eu passei por essa situação que eu vou contar para vocês, é, eu assisti muito testemunhos, era uma das coisas que me ajudava muitíssimo, que me ajudou muito, foi os testemunhos que eu via na internet, e eu buscava testemunhos, outros eu ia descobrindo, né, automaticamente. E esses testemunhos nos dias da minha prova, me ajudaram muitíssimo. E ao ouvir aqueles testemunhos, eu me senti, né, motivada, me senti também na obrigação, mais do que uma motivação, me senti obrigada, né, me senti constrangida, né, a não postar também o meu, porque como os demais me ajudaram, né, os demais testemunhos que eu via me ajudou, então eu sabia também, eu sei que esses testemunhos também vão abençoar a vida de muitas pessoas, como os que foram postados e que me ajudaram. E como eu disse antes, a primeira coisa é realmente pagando um voto. Já leva algum tempo que me sentia, né, constrangida a cumprir o meu voto, a postar, mas eu não queria, porque na verdade tinha algumas situações que ainda me incomodavam, tinha algumas situações que eu achava que não estavam resolvidas, que não estavam finalizadas dentro do processo que eu passei, mas ao mesmo tempo eu me sentia um pouco em dívida com Deus, né? Porque no auge da minha aflição, eu realmente falei: Senhor, se tu de fato, se o Senhor de verdade me tirar desta situação, se o Senhor realmente me livrar dessa situação que eu estou passando, eu vou fazer um resumo de tudo que eu vivi e eu vou postar no YouTube. E realmente o tempo passou, né? E Deus operou maravilhas na minha vida. E como eu falei, eu me senti meio, né? A gente já fica, depois que a situação passa, então a gente já se sente um pouco mais fria, né? Diante de certas palavras que nós damos. Mas a palavra de Deus sempre nos lembra que Deus se agrada do voto cumprido. Então por isso também que eu estou postando esse testemunho da minha vida. Pedi muita sabedoria a Deus, porque vou exponer, né, algo, e eu quero ser fiel à palavra de Deus, quero ser fiel aos fatos pelos quais eu passei, não quero enfeitar, não quero colocar nada que seja para emocionar, nada de emocionalismo ou nada que não venha a ser aquilo que eu realmente vivi. Então algumas semanas atrás, eu estive buscando, falando com Deus, me preparando para este momento e buscando da parte do Senhor realmente sabedoria e graça para expor esse testemunho, peço também desculpa aos amados, porque posso mesclar um pouco as palavras. Eu no momento sou brasileira, não vivo no Brasil, estou gravando em português. Eu levo 2 anos, eu tenho 2 anos que moro com a minha família, 12 anos que moro na Espanha com a minha família, então pode ser que eu misture um pouco, tá? Peço desculpa por esse pequeno detalhe, tá bom? Por essas pequenas falhas. Então, antes de começar a contar, né, o processo que eu passei, o meu testemunho, eu tenho uma palavra base e eu gostaria de ler essa palavra, né, porque essa palavra, na verdade, durante o que eu passei, era uma palavra que estava sempre comigo e faz parte. Então, eu gostaria de começar, antes do meu testemunho, ler para os amados a palavra está em Mateus
capítulo 7 e versículo 24, tá? A partir do versículo 24, que é uma passagem bem conhecida, e o que aconteceu comigo eu tenho como base, né? Essa palavra me ensinou muitíssimo, né? Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa que passa pelas suas situações, né? Tem a palavra de Deus ali que lhe alicerça, que lhe ajuda, que lhe corrige, e comigo não foi diferente, irmãos. Então, quando uma coisa antes também da palavra, eu tive um sonho, né? Eu também gostaria de compartilhar esse sonho também com vocês. Mas pela palavra primeiro, né? O mais prudente. E a palavra diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A palavra de Deus nos comenta, irmãos, que particularmente para mim, a palavra de Deus, né, não que eu esteja buscando uma tradução pessoal para mim, mas a palavra de Deus, nós sabemos que ela fala de acordo com a vida de cada um, né? Essa palavra, para mim, fala o que eu gostaria de explicar agora, mas para outras pessoas já fala diferente, porque Deus é multiforme em graça. A palavra de Deus realmente é viva e é eficaz, e ela se adapta a cada situação. Ela se adapta à sua vida, ela se adapta ao que você está passando neste momento, ela se adapta a situações de alegria ou de tristeza, a situações onde a gente precisa buscar de Deus uma resposta, porque, como diz a sua própria palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela é penetrante, é mais cortante do que espada, né, de dois gumes, né, que divide alma e medula, né, junta e medula. E essa palavra para mim tem um peso muito forte, porque dentro do processo que eu passei, ela caía perfeitamente bem para que o Senhor continuasse falando comigo. Eu queria explicar um pouco, né, essa palavra como vinha para mim, que o Senhor me deixou bem claro que ainda que você creia em Deus ou não, crente ou descrente, a palavra de Deus diz que a tempestade vem, né? Que o dia mau vem na vida de todos, mesmo aqueles que são ateus, aqueles que creem em Deus, mesmo aqueles que estão agora mesmo em uma igreja, que tem um compromisso, que é fiel, e aquele também que não tem compromisso e que não conhece a Deus. Essa tempestade significa que os ventos, né, que as situações da vida, ela vem para qualquer um de nós, né? Então, independentemente do que a gente crê, esse vento vai vir, essa tempestade vai vir. Então, aqui falo dos dois fundamentos, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, por exemplo, para uma pessoa que não acredita em Deus, né? Ele pode ter um processo na vida dele onde o filho, né, esteja com uma enfermidade, um câncer, né, uma tuberculose, e também na vida de um crente também podem vir as mesmas coisas. Porém, o que eu quero deixar claro aqui, né, é a diferença que isso tudo vai fazer na vida de cada um de nós. Os fenômenos da natureza, né, ele vem sobre a casa do ímpio, né, e sobre a casa do crente também. A Bíblia diz que Deus ele faz chover sobre justos e injustos. Há uma lei natural, há uma lei de Deus, há uma lei onde Deus, né, ele permite, né, como diz a palavra, que a chuva venha sobre ímpios, né, e crentes, né, sobre qualquer um de nós. Por exemplo, se está chovendo, e aqui realmente está chovendo agora, está caindo, né, essa chuva sobre a casa do que crê em Deus e sobre a casa do que não crê.
é a lei universal da vida, né? Que assim deixou e determinou o próprio Deus. Então, amados, o sol ele brilha para justos e para injustos, porém há uma diferença, né? Nós reconhecemos que esse sol, que esse brilho, que esse esplendor da natureza vem de Deus, nós somos agradecidos por esse sol. Talvez uma pessoa que seja menos grata, que não reconheça, que não atribua a Deus, né, a claridade do sol, para ele vai ser obra do acaso, mas nem por isso deixa de brilhar. Isso se chama graça de Deus. E nessa situação dos dois fundamentos, o que eu quero dizer é que não é porque eu creio em Deus, não é porque que eu ou vocês sejamos servos de Deus, que não vá vir lutas, que não vá vir problemas, né? Que não vão vir situações, que não vão vir adversidades. E porque, claro, às vezes a gente pregamos um evangelho, né, de flores, onde tudo é fácil, que os crentes não passam por prova, não passam por situações difíceis, não são humilhados, não são desacreditados, que crente, né, está sempre em alta, que não pode passar por alguma privação. E eu quero dizer, irmãos, que não, eu creio que não, que nós somos igualmente provados. E servir a Deus realmente não é flores, né? E que nós vamos ser provados e passar por diversas situações. Então a palavra de Deus diz aqui no 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A grande diferença entre os problemas que chegam na casa do ímpio e na casa, né, do homem de Deus, da mulher de Deus, é a diferença da estrutura, de onde está edificada a nossa fé, aonde está a nossa confiança quando todas essas adversidades chegarem à nossa porta. A grande diferença é onde vai estar o teu coração. A grande diferença é se a tua casa está, de fato, edificada na rocha, construída na rocha, que para nós, né, a rocha é Jesus Cristo. Então diz a palavra que sobre a casa que foi edificada na areia, né, que não tinha fundamento, essa casa, pois veio a tempestade, veio o vento, ou seja, veio os problemas, veio a infidelidade conjugal, veio uma situação de dor, de morte, né? E diz que essa casa caiu, porque não aguentou. Mas também diz a palavra que sobre a casa também edificada na rocha, caiu também a tempestade, veio o vento e foi forte contra aquela casa. Porém, a diferença era que aquela casa existia, né, foi construída, né, se cavou, teve uma base sólida, que é a rocha. E a rocha é Jesus Cristo. E ela permaneceu de pé. Essa palavra ela me ajudou muito, porque eu compreendi naquele tempo que realmente Jesus era a minha rocha, por graça e misericórdia. Uma outra coisa também, né, que eu queria dizer, né, testemunhar aqui, que antes de eu passar pela situação que eu ia passar, eu tive um sonho. Eu sonhei que tinha vindo um vento muito forte, sobre a casa onde nós vivíamos. Nessa época nós vivíamos em um apartamento, em um determinado apartamento, nós não estamos mais morando neste apartamento, e eu me lembro perfeitamente que no sonho eu vi, né, a minha família, estava eu, o meu esposo e os meus 2 filhos, eu tenho 2 filhos. E veio um vento muito forte, eu ouvia o ruído do vento, o vento soprava muito forte. E de repente, assim como nos desenhos animados, as paredes daquele, não era o edifício, eu não tinha visão no sonho do edifício, mas particularmente
do apartamento que vivíamos. E aquelas paredes ao redor, elas foram sendo levantadas com a força do vento. O vento soprava muitíssimo. Eu lembro do sonho que eu abracei os meus 2 filhos, estava também por perto do meu esposo, e lembro que nós abraçamos os meninos e ficamos ali os 4 em família, e o vento era muito forte. Eu ouvia aquele vento, aquele ruído de vento muito forte que nós costumamos ouvir, que soprava muito. E eu lembro que as coisas começaram a se mover dentro da casa pela intensidade, né, daquele vento. E como nos desenhos animados, como eu já exemplifiquei, as paredes levantavam da casa. E eu pensava, vamos morrer, o que vai passar, o que é que vai acontecer aqui? E eu me lembro que de repente, né, depois dessas paredes começarem a ser erguidas pelo poder daquela ventania, e as coisas como que se moviam, né, se agitava, e no meu pensamento eu dizia, não vai sobrar nada, o vento é muito forte, não vai sobrar nada nesse lugar. Mas de repente as paredes estavam no lugar, as coisas exatamente, né, cada coisa também no seu exato lugar, e nada havia se destroçado, as paredes estavam intactas, isso naquele meu sonho. E então eu creio, acordei, não sei se de manhã ou na mesma hora, não me lembro muito bem, mas eu sei que quando eu acordei de fato, eu fiquei preocupada com o sonho, porque eu deduzia, né, que o vento queria me dizer, né, que eu ia entrar em uma tempestade, mas ao mesmo tempo eu me senti conformada, porque eu sabia que Deus estava no controle e que as coisas iam voltar para o lugar. E por isso que eu também me apeguei a essa passagem, né? Porque no processo, no decurso dessa situação que eu passei, eu me lembrava desse sonho. Não me lembrava com muita constância. Não era muito constante. Porém, algumas vezes, eu creio que não no início, mas já quase assim, em meios e finalzinho, é que comecei a associar esse sonho ao que eu estava passando, e vi que era realmente Deus, né, me revelando o que eu iria passar. E por isso que eu gosto desse texto associado ao que eu passei, porque eu me lembro que realmente foi um vento muito forte. Então aqui começa a minha história, queridos. Eu escrevi algumas coisas porque eu queria resumir, né? Até porque eu tenho escrito, vocês vão saber por que eu tenho escrito, né? Ou já posso ir adiantando, porque no meu processo houve em determinados momentos dentro da prova que eu senti da parte do Senhor para que eu estivesse escrevendo essas coisas. E eu, na verdade, não tinha nenhuma força, não tinha nenhuma vontade de escrever. A coisa que eu menos tinha vontade de fazer, na verdade, era escrever. Mas tudo que eu tenho escrito em relação à prova que eu passei, eu escrevi exatamente no auge da dor. Haviam situações muito específicas onde eu ouvia, né, a voz que estava dizendo ao meu coração, escreve, escreve, né, porque de onde eu vou te tirar você não vai acreditar e você não vai se lembrar, ou seja, que depois que a gente passa pela situação, né, a gente não continua com os sentidos tão aguçados, e a gente às vezes tem que rever alguns fatos para que rememorize, não que nos martirize, não é nada disso, mas que hoje eu entendo, era para testemunho. Então na verdade, esses escritos que eu tenho é um pouco do resumo, tá? Um pouco do resumo de tudo que eu passei. Eu tenho todos escritos, mas eu fiz um pequeno testemunho de alguns fragmentos que eu acho muito importante e eu gostaria de falar para que edificasse a sua vida.
Amém? E eu começo pelo prefácio, né, pelo início, e eu quero ressaltar que a minha prova, ela começou mais ou menos onde eu vim realmente ter noção do que eu estava passando, em janeiro de 2013. Eu quero começar assim, em janeiro de 2013, quando nós estávamos voltando do Brasil, porque nós tínhamos ido, nós, que eu digo, é o meu esposo e os meus 2 filhos, nós havíamos estado no Brasil para visitar a família, como costumávamos e costumamos fazer, e fomos visitar a nossa família, e quando nós voltamos, né, nesse janeiro de 2013, que eu anotei aqui, realmente se eu não tivesse anotado, eu não teria me lembrado da data exata, né, de onde eu tive, comecei a sentir essa situação. Então, nesse janeiro de 2013, nós estávamos voltando à Espanha, nós moramos em Málaga, uma província, né, de Espanha, e quando nós estávamos chegando aqui, aterrissando, estávamos no segundo e último avião, onde nós estávamos aterrissando, né, aqui em solo malagueño, e eu senti uma situação estranha, não uma situação, senti algo muito estranho. Enquanto o avião ia pousando, o meu coração se encheu de tristeza, eu comecei a ficar muito triste, e algo apertava o meu coração, e enquanto o avião ia baixando, eu comecei a orar, e os meus olhos queriam, né, já chorar, eu já tive aquela vontade, né, de chorar, e tentava segurar as lágrimas, e eu dizia, e eu fiz uma oração, que eu digo que essa oração, na verdade, foi inspirada pelo Espírito Santo, eu creio, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inefáveis. Quando nós não sabemos pedir, o Espírito Santo pede por nós. E Deus, ele é onipresente e onipotente, onisciente, ou seja, ele sabia de tudo que eu futuramente ia passar. Então, o Espírito Santo, eu creio que veio ali, né, sobre a minha vida e me fez orar e pedir a Deus. O Espírito Santo, ele realmente nos ensina a orar. Ele realmente nos conhece e ele é presente. Como disse o próprio Senhor Jesus, ele nos disse que ele não nos deixaria sozinhos, né? Ele não nos deixaria só, que ele prepararia, né, o Consolador, que ele estaria aqui advogando, né, respaldando, estaria zelando de nós. E realmente Deus não nos deixou órfãos, Deus não nos deixou sozinho, deixou o seu Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus está conosco. E isso aconteceu e eu comecei a falar algumas coisas que eu mesma não entendia, porque eu fiquei muito triste naquele avião e eu comecei a falar a orar a seguinte oração. Mais ou menos assim, eu pedi ao Senhor, por favor, entre comigo nesse lugar. Estamos chegando aqui outra vez e eu te peço, Senhor, entra comigo, fica comigo nesse lugar. Não me deixa sozinha, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Não me deixa sozinha. Eu sei que eu falei outras coisas, mas eu me lembro que aqui até o dia de hoje é muito fresca na minha memória, são essas palavras. Eu pedi para ele não me deixar só. Eu pedi para ele entrar comigo neste lugar. E eu realmente não sabia o que eu ia passar, o que me esperava naquele lugar. Eu segurava as lágrimas e as lágrimas queriam cair, mas o meu esposo estava no assento da frente com meus filhos. Era um avião pequeno que cabia apenas 16 pessoas, não tinha muita gente, então eu vinha em um assento atrás. Esse foi um segundo avião que nós pegamos em Portugal, e esse avião cabia poucas pessoas, então eu vinha num assento sozinha, e eu fiz essa oração, mas eu não queria deixar as lágrimas caírem, porque eu não queria
que o meu esposo me visse chorando, iam achar estranho o fato de que eu estivesse chorando ao entrar. Mas me deu uma grande tristeza. E depois que pousou o avião e nós viemos para casa, e quando eu cheguei em casa eu já senti uma diferença muito grande. Quando eu cheguei naquela casa, na casa que nós morávamos, né, já não era mais aquele apartamento onde eu tive aquele sonho. O tempo já tinha passado algum tempo, e nós já morávamos em uma casa, em uma outra casa. E eu me lembro que eu cheguei e eu já entrei muito triste naquela casa. Uma tristeza muito grande começou a tomar conta do meu coração. E eu fui pro andar de cima dessa casa, onde ficavam os quartos, e eu me deitei com a roupa que eu cheguei daquele lugar do Brasil. Eu deitei e eu acho que eu adormeci. E eu estava muito triste. Eu sei que também conta a falta da minha família, o fato de eu estar outra vez, né, deixando a minha família, mas era a primeira vez que eu me sentia assim. Eu não me sentia feliz. De outras vezes também eu me senti triste, mas não me sentia assim, era um peso que estava sobre a minha alma. Então, quando eu me lembro que eu deitei e, ao contrário de mim, meu esposo estava cheio de vida, satisfeito por ter voltado, muito feliz. E aqui começa a segunda parte dessa história. Meu esposo, ele começou a trabalhar aqui com o meu irmão. Meu irmão, ele é proprietário de um bar, né? E esse bar, bueno, como todos os bares, né? Discoteca da noite, é um bar tipo discoteca. Então vocês já podem imaginar mais ou menos do que se trata. E é um bar, né, onde vão muitos casais, né, GLS, que eu não quero confundir as palavras, GLS e também casais héteros, mas vão muitas pessoas, né, vão homossexuais. E não estou aqui, né, antes de mais nada quero dizer que não estou aqui para condenar ninguém, nem para apontar, né, nem sinalizar preferência sexual de ninguém, mas estou aqui para contar a minha história, para falar a minha história. Não estou aqui para denegrir ninguém, não estou aqui para falar nada de opção sexual de ninguém. Eu estou aqui contando a minha história. Então, continuando, né? E, enfim, então o meu esposo, desde que nós chegamos aqui na Espanha, antes ele tinha trabalhado, né, em outros trabalhos, como restaurantes, e até aí tudo bem. O meu esposo, para que vocês saibam, entendam, ele não é evangélico ainda. Eu tenho mais ou menos 20 anos que conheço o meu esposo, pois tem aproximadamente esse tempo que eu fiz a minha decisão por Jesus. E o meu esposo, ele começou, né, a trabalhar nesse trabalho, né, com meu irmão. À noite ele trabalhava de garçom nesse lugar, né, que é um bar do meu irmão. E desde que meu esposo entrou aí, a nossa vida começou a mudar completamente. Antes também eu quero aqui também abrir um parênteses, né? Eu vou abrir vários parênteses porque as coisas, né, o Senhor vai colocando no meu coração. Desde que eu cheguei aqui, eu tenho esse irmão, né? Eu só tenho um irmão que mora aqui na Europa, na Espanha comigo. E na verdade eu sempre orei pelo meu irmão. Eu nunca orei por outra pessoa, né, assim, tão diretamente como eu orei por meu irmão, né, como eu orava pelo meu irmão. Nós oramos por todos, não? Na verdade, nós que servimos ao Senhor sempre estamos orando pela salvação da nossa família. Mas como o Senhor me trouxe para cá, né, não que eu deixasse de orar pelos demais, mas a minha atenção estava mais voltada realmente para esse meu irmão.
Então eu orava mais por ele, e as lágrimas que eu derramava aqui, né, em termos de salvação, era por esse meu irmão, para que Deus salvasse, para que Deus mudasse a sua vida. E houve um dia especificamente que eu me ajoelhei, estava orando e fui dando nome a várias pessoas, nombrando, né, várias pessoas para o Senhor. Dizia: Senhor, salva esse, Senhor, toma aquele nas tuas mãos, Senhor, faz isso na vida daquele. Às vezes me detenia mais orando por esse meu irmão, né? E eu não orei pelo meu esposo, né? Eu, na verdade, não orava por ele, porque o meu esposo era, como dizia uma amiga minha, o homem que todo mundo pediu a Deus. O meu esposo, apesar de que ele não fosse evangélico, eu dizia sempre que era melhor do que muitos maridos evangélicos que eu costumava ver. O meu esposo era um homem, né, até então maravilhoso, um pai extraordinário, um marido extraordinário. Meu esposo não bebe, meu esposo não fuma, meu esposo não é agressivo, meu esposo me ajuda em casa em tudo, sempre me ajudou com os meus filhos, né? Meu esposo é aquele marido perfeito, né? Que todas nós sempre sonhamos. E nem eu me dava conta de que era tão perfeito assim. E quando eu ia orar, eu orava por todos, mas naquele momento, eu me lembro especificamente desse dia, que eu comecei a orar e eu orei por todos, e quando veio o nome do meu esposo, passou o nome do meu esposo pela minha mente, pela minha cabeça, eu pensei: mas eu não preciso orar por ele. Eu procurei naquele momento, naquelas frações de segundo, motivos para pedir ao Senhor pelo meu esposo, e eu não vi, eu não achei, e eu consenti no meu coração. Eu disse assim: eu não tenho nada para pedir para o meu esposo, ele é perfeito, eu não tenho. Bueno, Senhor, bom, eu acho que ele não precisa de ti. Eu não falei isso, irmãos, eu pensei, e eu deixei essa palavra aqui dentro. E eu quero aqui falar algo para vocês dentro disso, que nós temos que ter muito cuidado com a intenção do nosso coração. Deus é perfeito, e se Deus diz que todos nós precisamos de Deus, nós precisamos. Muitas vezes nós colocamos Deus como acessório, né? Porque todos nós, a Bíblia diz que todos pecaram e que todos carecem, precisam da glória de Deus, né? Todos nós, né? Em pecado nossa mãe nos concebeu. E mesmo aquele parente, mesmo aquela pessoa que nós pensamos que não precisa de Deus, que é perfeito porque não fuma, porque não rouba, porque não adultera, mas ele tem lá as suas coisas. Seguramente, né? Ele tem lá as suas coisas. Todo mundo, Deus é verdadeiro, né? Só Deus, só Jesus é justo. Não há nenhum justo, um justo sequer, né? E Deus, ele não é um acessório, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pensa, não, fulano é bom, cicrano é bom, ele faz isso, ele faz aquilo, ele só precisa de Deus. Ou seja, que Deus é um acessório, só precisa de um pequeno detalhe. Mas não é assim. Deus não é acessório, Deus não é um pequeno detalhe. Deus, ele é tudo. Se alguém não tem Deus, não tem nada. Se falta Deus, falta tudo. A gente vê pessoas, né, que tem muito dinheiro, por exemplo, eles fazem muita obra de caridade e isso é divulgado, né, hoje com a internet ou não, mesmo nos tempos onde nós não tínhamos acesso à internet, mas, por exemplo, pessoas muito famosas, né, na mídia, elas são pessoas que doam, né, muitíssimo dinheiro, que têm instituições, que mantêm instituições, mas essa pessoa não tem Deus, e a gente pensa que isso é o suficiente. Mas isso não é, isso é importante, mas não é suficiente, né? Todos nós precisamos de Deus. E na verdade nós não conhecemos a vida intimamente de cada um e o que passa dentro do coração de cada um, né? Então, e eu queria ler também uma palavra que está em Isaías, que também fala muito ao meu coração. E aqui em Isaías 54,
né? Eu consenti, como eu falei para vocês, né? Uma coisa, irmãos, também que eu ouvi e eu gostaria de contar é o que eu vi e eu aprendi muito com isso. Que passarinho, né? Ele pode pousar na cabeça de qualquer pessoa, mas ele só vai fazer ninho na cabeça de quem deixar. Ou seja, pensamentos passam na cabeça de todo mundo. Nós não estamos livres dos pensamentos, né? Mas permitir que o passarinho sente na sua cabeça, que comece a fazer um ninho, aí é só se você deixar. Nós podemos, por exemplo, se estivermos em um parque, em algum lugar, passeando, né? E de repente, ou na rua, em qualquer lugar, ou até em casa, entra um passarinho em casa e vai parar bem na sua cabeça. E você se assusta e faz assim, o passarinho vai embora. Mas, se você pensar, vou ficar quietinho, e esse passarinho vai fazer um ninho aí, se você quiser deixar, né? E esse passarinho vai voar, né? Vai buscar a sua palha, né? E a sua palhinha, e ele vai trazer essa palhinha e vai colocando aí até, né, construir o seu ninho. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim são os nossos pensamentos também. Muitos pensamentos passam pela nossa cabeça, como aquele pensamento que passou na minha cabeça, né? E eu permiti. Aquele pensamento, meu esposo não precisa de Deus, meu esposo é perfeito. Eu deveria ter dito o que hoje eu digo. Hoje eu nem respondo mais em pensamento certas coisas. Eu aprendi tanto com isso que às vezes eu respondo já em viva voz mesmo para o mundo espiritual ouvir. Eu digo, tá repreendido em nome de Jesus, né? E falo o que tenho que falar, né? Com base nas escrituras e na verdade de Deus. Então, eu permiti, né? O meu coração permitiu. E a gente tem que ter muito cuidado com os pensamentos. Pensamentos de adultério, pensamentos de roubo, mentira, não é? Falso testemunho. Nós temos que ter cuidado com todas essas coisas, porque de vingança, né? Tudo isso, irmãos, passa pela nossa cabeça. Nós somos alheios a essas coisas. Porém, nós temos que repreender em nome de Jesus. Né? O diabo, ele quis ser igual a Deus. Eu creio que primeiro ele pensou e depois ele personalizou e de fato ele fez uma rebelião, né? Era para quando ele teria que ter sido sincero com Deus, né? E ter confessado a Deus seu pecado, né? De querer ser igual a Deus. Mas Deus ele conhece todos os corações, Deus ele conhece todos os pensamentos, tanto aqui na terra como no céu. E nós temos que ser sinceros com Deus. E nós temos que pedir a graça de Deus. Então, quando vier os pensamentos, a gente tem que lutar contra os pensamentos. Porque se você deixa no pensamento, desce para o coração. E você personaliza, e você personifica, me vai a palavra, né? E você personaliza, né? Ou seja, você materializa o seu pecado. Então, todo pecado começa no pensamento, né? Ou blasfêmia, ou alguma coisa contra Deus, começa aqui. Nós temos que a nossa luta espiritual já é travada aqui na nossa cabeça, porque o diabo, ele vai te dar muitas opções, ele vai te dar, né, muita carta para você jogar. Nós temos que ter a mente de Cristo. É isso que diz a palavra do Senhor. Então, em relação a isso, né, que aconteceu comigo, esse episódio, eu quero também ler aqui a Isaías 54, algo que falava muito ao meu coração dentro daquele processo. Que disse assim: por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Eu entendi essa palavra quando eu lia no decurso das provas que eu passava, que eu tinha pecado contra o Senhor com esse pensamento. Não que esse pensamento me levasse exclusivamente a ter estado naquele deserto, que Deus tenha me provado por isso. Eu creio que não foi aí, mas foi uma junção. Era uma das coisas também que Deus queria me corrigir. E
também foi uma das minhas falhas. Então, irmãos, e depois dessa situação, na minha casa, nessa casa, passou uma serva do Senhor, uma profeta de Deus. E ela esteve na minha casa não por ela ser profeta ou que eu a tinha convidado por isso. Era uma pessoa, né, que nós havíamos conhecido aqui, uma senhora que eu conheci através de uma outra amiga minha, de outras amigas. E ela foi, e um dia nós estávamos em oração, estávamos orando e estávamos 3 amigas, né? Estávamos eu e 2 amigas mais. E essa senhora, ela começou a orar. E ela, para cada amiga minha, as 2 amigas que estavam ali, ela falou algo de parte do Senhor. Eu só me lembro de uma das revelações, né, que ela fez para uma outra amiga. A da outra eu não me lembro. Claro, não vou falar o que ela falou da outra pessoa, porque não nos interessa, né? Mas eu me lembro e me lembro também o que ela havia falado comigo. Então ela, de repente, ela, né, falou: Deus, tem misericórdia desta mulher. Ela falou isso se referindo a mim. Ela disse: Deus, tem misericórdia dessa mulher, Deus. Deus, essa mulher vai chorar tanto. Esta mulher vai chorar tanto, Deus. Tem misericórdia dela, Deus. Tem misericórdia, porque essa mulher vai chorar muito. Essa mulher vai chorar demais, Deus. Tem misericórdia. E quando ela falou aquilo comigo, e eu sabia que era comigo, eu confesso que eu fiquei um pouco chateada com aquela irmã, né? Eu não gostei, né? Claro, a gente não gosta das profecias assim. A gente gosta daquela profecia que eis que eu vou te dar uma casa, eis que vou te dar um carro, eis que vou te fazer, né, conhecida, eis que vou, né, levantar você pra lá, pra cá. Mas essas profecias a gente não gosta, né? A gente diz que é falso profeta, né? A gente acusa, né, as pessoas, aos profetas que Deus usa, eu digo dos verdadeiros. Não estou falando aqui de profetada, nem profecias que não vêm da parte do Senhor, né? Eu te animo que você vá buscar do Senhor, né? Te encorajo a que vá ler a palavra de Deus. Aqui a maior profecia é a palavra de Deus, né? Eu creio completamente disso. Não busque profetas, não vá atrás de profetas, porque quando Deus quiser falar com você, Ele vai levar o profeta até na sua casa, se Ele quiser. Ou vai no trabalho, ou na sua igreja, mas não vá buscar profecias. A profecia já é a própria palavra de Deus. Eu não estou aqui incentivando a buscar profeta. Também não estou querendo fazer nenhuma exaltação, nem apologia, né, que coloquem o profeta acima de Deus, né? Estou dizendo, antes de mais nada, que verifique se as profecias é de Deus, que verifique se está, né, se essa pessoa também é de Deus, porque pela árvore conhecemos o fruto. Quem é que está profetizando para você e por quê, né? Então, assim, mas também que tenha sabedoria, né? Que não julgue, que julgue todas as coisas, assim como diz a palavra de Deus, né? Que investigue se os espíritos realmente são de Deus, mas também tenha prudência, procure ser prudente. Uma coisa que, quando eu leio a Bíblia, e uma palavra que eu gosto muito, quando a Bíblia diz, né? Quando diz a Bíblia, né? Que Samuel, né? No livro ali de Samuel, que diz que Davi, ele se portava com prudência. Temos que ter muita prudência. Quando falarem algo para você, vê se é de Deus, não sai daí escandalizando o profeta, escandalizando a profecia. Se for de Deus, vai passar. Se não for, não é de Deus. Amém? Que tenhamos sabedoria e cuidado com os profetas, cuidado com os verdadeiros servos de Deus. Amém? Então, assim, eu fiquei um pouco chateada com aquela mulher. Eu não gostei da profecia, não gostei da profecia, porém eu respeitei, eu guardei. Depois sim eu comentei com ela mesmo, porque ela notou que eu fiquei muito triste nos dias que se foram passando, porque ela ficou hospedada uns dias na minha casa e conversamos sobre o assunto. E eu fiquei chateada, porque eu pensei, nossa, já não me basta as provas, e essa mulher ainda predizendo mais situações. Para mim, eu tinha, né, as provas para mim naquela época eram outras, não era nada relacionado com o que eu iria passar.
E passou o tempo, eu guardei essa profecia no meu coração. E fiquei para mim, às vezes, passou o tempo, eu disse para vocês, conforme eu tenho escrito aqui, que em janeiro de 2013, né, isso aqui, essa data, essa profecia foi 2 anos antes dessa chegada minha, que eu contei para vocês, que eu chorei e senti, né, da parte do Senhor para fazer aquela oração para que entrasse comigo, já havia 2 anos, e aquilo estava se cumprindo na minha vida. E aquela mulher, ela, claro, eu não a vi mais, ela voltou para o Brasil, essa senhora, ela voltou para o Brasil, e eu guardei aquilo no meu coração. De algumas vezes eu lembrei dentro desses 2 anos do que ela me falou, e eu via que não acontecia, mas também eu lembrava, mas eu também não a desmerecia, né? Eu deixei realmente nas mãos do Senhor, não saí alarmando que ela era falsa profeta por não haver acontecido, porque se fosse de Deus, no tempo de Deus, como realmente foi de Deus, foi 2 anos depois, eu posso dizer, irmãos, que essa palavra aconteceu literalmente, né? Essa profecia aconteceu comigo. Tudo que aquela mulher disse, que eu ia chorar, e ia chorar muito, e pediu para que Deus tivesse misericórdia de mim, aconteceu. Eu vou tentar resumir o máximo que eu puder, porque senão vai ficar muito grande o testemunho, mas eu também quero ser fiel aos fatos, porque eu sei que vai edificar a sua vida, e como os demais testemunhos edificaram a minha vida. Nesse tempo, desse processo, eu congregava, né, em uma igreja e estava com a liderança do círculo de oração. Eu era a presidente do círculo de oração da minha igreja, e foi um tempo muito duro, muito difícil para mim. Eu comecei a passar uma situação muito forte. O meu esposo, ele começou a cambiar, né, a mudar. A personalidade do meu esposo foi mudando completamente. Nós éramos conhecidos na nossa família como casal 20, como casal feliz, como casal perfeito na minha família, né? Entre todos os matrimônios da minha família, o meu era perfeito, o meu marido era perfeito. E aquilo começou a acontecer na minha vida. Eu comecei a notar que o meu esposo estava diferente comigo. Eu notei no aspecto físico do meu esposo, no aspecto espiritual, que não era a mesma pessoa. Era uma pessoa já completamente diferente. Ele já tinha alguns anos que trabalhando, né, nesse bar. Eu quase... a gente não tinha quase convivência, porque ele trabalhava a noite inteira. Ele saía às 10 e ele voltava às vezes às 8 da manhã. E ele tinha que dormir durante o dia e à noite para aquele bar. E o meu esposo, ele ficou fascinado com aquele mundo, ele ficou fascinado, né, com aquele universo, né, de pessoas, né, de festa, né, eu quero, né, na verdade eu estou buscando palavra para poder colocar isso. Eu quero ser fiel, né, ao testemunho, mas eu também não quero nombrar a ninguém, não quero dar nomes, e quero apenas contar o que eu passei, né, naquele bar, né, um bar gay, mas também gay de héteros. Eu vi o meu esposo mudar completamente. Com o tempo na verdade eu era muito inocente, eu não sabia, eu era muito inocente, irmãos. Eu não tinha noção do que era um homem casado, ou até um homem solteiro. Eu falo para você também, solteiro, né? Tenha muito cuidado com os trabalhos, tenha muito cuidado com as amizades, tenha muito cuidado com quem você anda, né? Porque pode mudar, nós podemos mudar. Às vezes nós dizemos assim, eu não mudo, ninguém me muda, mas muda sim, água mole, pedra dura, como a gente diz no Brasil aí, tanto bate até que fura, tá? Aquilo que parece ser estranho para nós, a convivência com essa situação estranha nos leva a fazer amizade com essa situação que nos parecia estranho. Então tenha muito cuidado. Uma coisa, por exemplo, eu abro aqui, né, um parêntese para contar, para exemplificar, é que eu não sei se vocês são da minha época, alguns que estão assistindo, que vendo esse testemunho,
E eu me lembro que uma época, na época não era mais pré-adolescente, eu já tinha já meus 20 anos, creio mais, e saiu aquela moda daquela calça, né, que mostrava aqui a barriga, que Saint-Tropez, não? Essa calça que saiu de moda. E a primeira pessoa, eu vi uma vez na minha cidade, uma mulher vestida com aquela calça, e eu achei horrível. Eu pensei, como pode vestir uma coisa dessa abaixo da cintura? Porque a moda era a calça bag, né, até aqui em cima. E aquela moda pra mim era terrível, era horrível. Mas só que foi uma febre tão grande, né, essa calça Saint-Tropez, não, que é francês, não? E mostrava aqui do umbigo para baixo, isso virou uma moda. E eu, claro, na época não era convertida, daqui a pouco eu também já estava usando, né, essa calça e parecia normal. Ou seja, de tanto ver, né, de tanto conviver, você acaba achando o pecado normal. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E que contamina, contamina sim. Nós temos que ter cuidado por onde a gente vai, com quem a gente está. Uma convivência, procure pessoas santas, procurem homens de Deus, homens de testemunho, homens que honrem a sua esposa. Se você sabe que algum amigo seu, alguma amizade sua, trai a sua esposa, não ande, porque vai te incentivar. Só se for realmente direcionado por Deus para você estar ministrando, para você estar sendo exemplo, mas tenha muito cuidado. Mulheres também, cuidado com quem vocês andem, busquem mulheres de Deus, busquem pessoas de Deus, pessoas que possam te acrescentar e não pessoas que venham diminuir o teu conhecimento, diminuir a tua perseverança. Se espelhem em pessoas, a gente tem que fazer o que fez Eliseu com Elias. Eliseu, ele foi estar perto de Elias, ele não se apartou de Elias, né? Tanto é que quando o Senhor ia levar Elias, ele não se apartou em nenhum momento. Houve 3 ou 4 ocasiões onde Elias, né, ia à casa de alguns dos discípulos, né? Uma foi Jericó, as outras duas eu não me lembro. E ele sabia, né? Eliseu sabia que Elias ia ser levado. Então, a Bíblia diz que Elias pedia para Eliseu, não, fica aqui que eu vou a Jericó, mas volto. E ele disse, não, meu Senhor, eu vou contigo. Pelo Senhor, eu vou contigo. Ou seja, ele não se apartava do homem de Deus, né? Tanto é que ele recebeu a porção dupla, ele só saiu, né, de perto de Elias, do homem de Deus, quando esse homem de Deus foi transladado. E ele recebeu, né, ele foi coroado com essa sabedoria, ele foi coroado, na verdade, com o fato de que um profeta de Deus, né, ele foi duplamente, né, porque ele pediu porção dobrada da unção que estava sobre Elias, né? Então isso também acontece conosco. Receba porção dobrado. Seja sábio, sábio anda com sábio. Ande com mulheres de bem, você que é mulher de bem. Ande com pessoas que vão te acrescentar algo na tua fé, não pessoas que vão te arrastar. Se você puder, não estou te dizendo que você vai deixar as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Uma coisa é você ajudar alguém, outra coisa é você compartilhar aí nos lugares que ela vai e nos lugares que ele vai, né? Vai te arrastar. Então, voltando ao tema, então assim, o meu esposo ele mudou muitíssimo. As características daquele bar começou a entrar na vida do meu esposo. E o nosso casamento começou silenciosamente a declinar. Eu também, dentro dessa situação, houve outras pessoas que foram usadas, né, para falar sobre a minha prova. No Brasil também, isso depois, né, porque eu não contava para ninguém no Brasil que eu comecei a passar o que eu estava passando. E depois, né, quando eu tive a oportunidade de falar, em um momento com uma pessoa do Brasil, da nossa família, e essa pessoa disse, não, nós levamos a sua foto para orar, porque nós sabíamos, né, que vocês estavam passando algo, ou seja, que Deus revelou a muitas pessoas. Uma vez aqui também, né, eu fui fazer um trabalho, porque eu trabalho como decoradora aqui, de festas infantis, e nesse trabalho Deus usou uma mulher, eu fui fazer uma decoração de uma festa infantil, e neste lugar, uma pessoa que não me conhecia, não era na cidade que eu moro, e uma pessoa ali foi usada para dizer
que eu estava passando realmente uma prova, um processo no meu casamento, mas para que eu aguentasse, porque Deus está comigo, porque Deus ia me ajudar. E disse para que eu não fosse embora, né? Que Deus ele ia me ajudar. Enfim, e foram muitas coisas. Então, meu esposo ele ficou completamente diferente comigo. Ele bloqueou o celular para mim. Ele começou a subir nas suas páginas, né? Desculpa, nas suas páginas sociais. Ele já não subia mais fotos de família, não subia mais fotos comigo e com meus filhos. Subia fotos com pessoas, com mulheres desnudas, com homens, né? E assim, era horrível pra mim. E entre outras coisas. Então eu descobri na verdade que meu esposo ele estava conveniente com aquele lugar, né? E haviam meninas, né, que estavam, muitas e homens, meninas interessadas no meu esposo naquele lugar. Meu esposo ele me mudou completamente comigo. E eu tive uma depressão muito forte. Eu fiquei 4 meses e meio em depressão. Eu lembro que aí algumas coisas, irmãos, que eu não quero comentar, né? Sinto de não comentar e espero que os irmãos mais ou menos venham entender, tá? Mas assim, Deus livrou meu esposo realmente do homossexualismo, eu creio, tá? Isso realmente não aconteceu porque Deus foi por mim. Houve uma palavra que aquela profeta me deu e ela disse algo pra mim e eu respondi uma outra coisa pra ela e ela falou assim: Deus está... que Deus ouça as tuas palavras, né? Eu não contei exatamente o que ela me contou, não quero entrar nesse detalhe aqui. Mas tinham muitas mulheres que estavam em cima do meu esposo. O celular dele foi trancado pra mim. Ele me ignorava em casa. Enquanto eu estava em depressão, o meu esposo, ele entrava, né, no quarto e ele se arrumava como quem realmente ia para uma festa. Não era um trabalho, era realmente uma festa. E eu via muitas fotos, eles subiam muitas fotos, mulheres, né, semi-desnuda, meu esposo sem camisa e abraçando meu esposo. E quando ele chegava em casa, eu comentava pra ele, eu falava, a gente brigava muito, a gente discutia muito. E ele dizia que era normal, que isso não tinha nada a ver. E muitas situações, muitos detalhes que eu não tenho como falar todos aqui. Eu sei que foi um sofrimento muito grande pra mim. E eu sofri muito e eu chorava, e tudo que aquela mulher falou que eu ia chorar, eu chorava muito, eu chorava tanto, irmãos, que eu me olhava no espelho e o meu rosto ficava deformado, deformava o meu rosto, meu olho inchava, ficava assim. Eu chorei mais de 3 anos seguidos, mas choro que eu não sei expressar pra vocês, eu não saberia dizer. Eu não saberia explicar, eu não tenho palavras para comentar como era que eu me sentia. Primeiro que eu não me sentia amada, eu me sentia um lixo, eu me sentia ninguém, eu me sentia completamente desprezada pelo meu esposo. Nessa depressão, uma coisa que eu quero ressaltar é que eu senti de não tomar nenhuma medicação. Eu senti para não tomar... nada para dormir, nenhum tranquilizante. E eu almejava tomar os tranquilizantes, eu dizia para Deus, me deixa tomar, mas eu sentia que era para não tomar. Eu não estou aqui dizendo que você que está passando por uma situação assim, de abalo emocional, que não tome os remédios que o seu médico lhe recomende. Tome sim, os remédios de Deus, o tranquilizante é de Deus, né? Se é receitado pelo seu médico, né? Tome sim, eu estou falando a minha experiência. No meu caso, né, os tranquilizantes ou qualquer outro remédio, se é receitado, está, né, baixo receita e orientação médica, é de Deus, né, a ciência é de Deus, a medicina é de Deus. Então não tome para você algumas coisas da minha vida, né, a não ser que Deus te diga que sim. Mas em mim, comigo, né, Deus queria que eu não tomasse os remédios, que eu não tomasse tranquilizante. E eu fiquei 4 meses e meio em depressão profunda e eu queria muito tomar os remédios. Eu desejava os remédios como, eu creio que como um drogado, né, na sua fase de abstinência.
desejo uma droga. Eu não conheço o que é droga, nunca experimentei, graças a Deus, mas pelo que a gente lê, pelo que se conta, então eu me sentia assim, eu queria o remédio. Eu queria o tranquilizante porque eu pensava que se eu tomasse o tranquilizante eu ia dormir, porque eu não dormia. Eu não dormia de noite. O meu esposo, ele saía para trabalhar, saía muito feliz para trabalhar, e eu não dormia porque era uma tristeza muito grande, eu me sentia muito desprezada. E eu queria dormir, e a única forma que eu sabia de dormir, que me faria dormir, seria por efeito de remédio. E Deus, ele não deixou. Cheguei algumas vezes a dormir com o remédio na mão, mas eu não tinha coragem de tomar, porque eu senti da parte do Senhor que eu não poderia tomar esse remédio. Hoje eu entendo que o Senhor queria que eu passasse sem anestesia, né? Esse foi o meu caso, né? Não estou dizendo que eu sou mais forte ou melhor do que você, e que cada caso é um caso, e tem pessoas que já passam uma outra situação que eu não aguentaria e que eu não passaria, né? Cada um sabe o tamanho da sua cruz. A minha cruz não serviria para você e nem a sua serviria para mim, né? Cada cruz é moldeada, né? De acordo com o que Deus sabe que nós podemos carregar. Deus, ele não nos prova além das nossas forças. Uma outra coisa que eu também quero ressaltar, que o meu esposo em nenhum momento ele mudou com os nossos filhos. Ele continuou sendo o mesmo pai, maravilhoso. A prova era só comigo, a prova foi exclusivamente comigo. E eu me lembro, irmãos, assim, uma parte que me preocupava muito nessa prova eram os meus filhos, porque os meus filhos eram... eu não me lembro bem a idade que tinha, não sei, 9, um 9, outro... ou 7, não me lembro muito bem. Esse cálculo eu não fiz. Porém, hoje os meus filhos, eles têm... um tem 15 e o outro tem 12. Mas eles eram menores, e eu me lembro assim que os meus filhos, eles acompanharam todo o meu processo. Eles me viam chorar, eles me viam gritar de dor, porque uma outra coisa que eu quero falar aqui também é que além da dor emocional, eu sentia uma dor fortíssima no estômago. Era uma dor tão forte, era uma dor na alma, uma dor no estômago. Era terrível a dor que eu sentia 24 horas. Era uma dor que não passava, era uma dor de sofrimento, era uma dor que me tirava vontade de viver. Se aquela situação já me tirava vontade de viver, aquela dor eu nem sei mais como posso dizer o que é que ela mais me tirava. Em relação aos meus filhos, eles me viam chorar em todo lugar da casa. Eu andava pela casa gemendo o tempo todo, porque era uma dor, eu me rastejava, eu não tinha forças para fazer nada, eu não tinha forças nem direito para cuidar dos meus filhos. O sol, eu me lembro que no verão era muito quente e eu tava com a persiana, né, às vezes descida, fechada, outras vezes com a cortina, não queria ver o sol, não queria ver nada. E eu deitava e ficava ali a maior parte do tempo deitada. Como eu falei para os irmãos, tem essa outra parte da igreja, eu tinha que pregar muitas vezes, e eu queria entregar o cargo. E eu dizia, Senhor, eu vou entregar o cargo, como eu posso ir pregar, como eu posso, Senhor, falar de Deus, se eu estou nessa situação. Mas o Senhor dizia para mim que não era hora de entregar, que eu tinha que ir assim. E eu ia, irmãos, muitas vezes arrastando, e Deus me dava palavra, Deus falava, Deus me usava por graça e misericórdia. Foi um tempo assim, bem específico na minha vida. Eu realmente... era muito difícil, às vezes a minha fé balançava, era inconstante, às vezes eu dizia que cria, outras vezes era tão forte a situação. Eu me lembro perfeitamente que houve situações que eu desacreditei de Deus, que eu achei que Deus não ia mudar a minha vida, eu achava que eu não sabia mais o que fazer, eu não tinha mais direção. Mas eu quero voltar um pouco para essa história dos meus filhos. Houve uma noite especificamente que eu estava chorando tanto, chorando, e eu estava no banheiro, e de repente o meu filho mais velho, ele começou a gritar no quarto dele, e eu fui correndo, e ele gritava, ele dizia, ai, ai, meu coração, meu coração, meu coração dói, meu coração. E eu fui rápido, eu falei, o que foi, o que foi, o que está acontecendo, meu filho, o que foi, por alguns segundos eu esqueci a minha dor, e
Ele dizia que eu não aguento mais te ver assim, eu não aguento mais, dói o meu coração, dói, eu não aguento mais te ver assim. E aquilo pra mim foi muito triste, foi muito duro ouvir aquilo do meu filho. E eu abracei ele e falei que ia ficar tudo bem. E depois eu fui pro meu quarto e eu orei e eu, como sempre, me jogava no chão do quarto e botava o meu rosto no chão. E eu chorava. E às vezes eu tinha que secar porque eu ficava com medo dos meus filhos escorregarem, ou até eu, que era bastante lágrimas no chão, eu sempre caía com o rosto chorando, pedindo misericórdias a Deus. E eu dizia: Senhor, comigo ok, tudo bem. Se o Senhor quer me provar, prova a mim, mas os meus filhos não. Ele está vendo tudo isso, eu prego para eles, eu falo de ti para eles. Eu sempre li a Bíblia para os meus filhos desde que nasceram foram criados no caminho do Senhor. Nós sempre nos reunimos, o meu esposo sempre trabalhou fora, então, e pelo fato dele não ser crente, eu fui quem tive que passar toda essa parte para os meus filhos, né, da fé em Jesus, da Bíblia. Eu sempre me reuni com meus filhos, sempre falei de Jesus, sempre preguei, sempre incentivei os meus filhos a estarem na presença de Deus. Então aquilo para mim era muito duro e eu disse: Senhor, comigo sim, comigo ok, mas com os meninos não, eles não têm culpa. Olha, eles estão vendo a minha fraqueza, eles estão vendo, eu falo para ele que tu és Deus, eu falo para eles que tu és bom, eu falo para eles que tu és Deus Todo-Poderoso, e olha o que eu estou passando, isso não é por mim, é por eles, poupa pelo menos eles, que eles não vejam o que eu estou passando. E enquanto eu estava falando assim, eu escutei uma voz dentro de mim que disse assim, falou que ele estava no controle. Ele falou: eu estou no controle, eu estou cuidando dos teus filhos, não se preocupe, deixa eles ver, eu vou permitir, eles vão ver o que tiver de ver. Por quê? Porque vai chegar um tempo que ele vai ver que você é minha serva. Porque ele também vai passar, os seus filhos vão crescer e eles também vão ter as suas lutas. Então ele vai lembrar da mãe que sofreu, ele vai lembrar realmente da mãe fraca, ele vai ver, eles vão entender que isso é normal, eles vão entender que há processos, ele vai saber que a mãe que chora, mas que também que eu consolo. Eles vão saber que eles foram testemunha do seu sofrimento, mas eles vão saber que você foi fiel até o fim e que eu compenso, porque também futuramente eu vou trabalhar na vida deles, né? E isso para mim foi um bálsamo, e eu compreendi, então já não ficava mais preocupado com isso. Claro, continuei em uma situação muito complicada, me dava pena dos meus filhos, mas eu sabia disso também. Uma outra situação também que aconteceu, como eu falei para vocês, que eu senti essa dor muito forte. Além de não dormir, de estar em depressão, de me sentir completamente humilhada, desprezada, houve um dia também especificamente que eu falei: Senhor, antes eu quero abrir um parênteses, mais um parênteses, para contar que eu cheguei a um determinado tempo, né, dentro desses períodos, desses anos, que eu queria ir embora, queria voltar para o Brasil, porque eu não aguentava mais e eu estava disposta a deixar o meu esposo. Algumas vezes nós falávamos, ele dizia que ele não abria mão dos meninos, eu também não abria mão, mas havia momentos que a dor era tão forte, eu sabia que ele era um bom pai, e muitas vezes passava pela minha cabeça de deixar os meus filhos e ir embora, porque eu já não aguentava, mas ao mesmo tempo eu não queria deixar, queria levar os meus filhos a qualquer custo, e eu queria ir embora, mas eu queria ir embora com o respaldo de Deus. Eu não queria sair da Espanha, voltar para o Brasil, sair dessa prova sem que Deus tivesse me dado permissão para sair. Mas eu sabia que Deus não queria que eu fosse. Deus não queria que eu saísse daqui, e eu sabia que Deus queria que eu ficasse até o final. Eu não podia fugir dessa luta. Eu tenho muito temor de Deus, eu já desobedeci algumas vezes, e eu já sabia ali o preço da desobediência, e eu não queria pagar o preço da desobediência.
Eu sei até que eu poderia, né, como eu pensei naqueles dias, que eu poderia ter ido, que eu poderia ter ido e de repente o avião não caísse, não ia cair, né? Não ia morrer de nenhum acidente, Deus não ia me fulminar por isso, mas eu tinha certeza que em algum momento da minha vida eu ia ficar extremamente arrependida de ter desobedecido a Deus. E eu não estava mais ali para honrar o meu esposo, eu estava ali por amor ao meu Deus. Eu quero te falar uma coisa. Chega a ter situações na nossa vida onde nós temos que honrar pessoas, continuar sendo fiéis a pessoas e há determinado momento que você fica por fidelidade a uma pessoa. Mas há momentos que a gente que crê em Deus, que professa fé em Deus, a gente tem que ficar por amor a Deus. Tem muitas coisas nas nossas vidas que nós mulheres passamos, ou você também, homem que esteja assistindo, você tem que honrar a Deus. Verdade que a pessoa não merece, mas Deus merece. Porque quem está te fazendo sofrer não é Deus, é a pessoa. Então, cuidado para você não escandalizar. Cuidado para a gente não desonrar a Deus. Cuidado para a gente não ser infiel a Deus. A gente tem que lembrar de Jó. A mulher de Jó, ela falou assim, e você, né, amaldiçoa esse Deus e morre, né? E ele não amaldiçoou. E a palavra de Deus diz que Satanás, na verdade, o que ele queria mesmo era a integridade de Jó, né? Porque foi perguntado, e você? Continua íntegro? Então não era a casa de Jó, não eram os bens de Jó, não eram os filhos de Jó. O que Satanás queria, na verdade, era a integridade de Jó. Então cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com quem você quer desonrar. Cuidado com isso de dar troco. Cuidado porque tua fé está em jogo. Porque pessoas, nós temos milhões, milhares de testemunhas ao nosso redor. E é o nome de Deus. Na verdade, quando o diabo nos afronta, quando o diabo, realmente Deus nos prova a ser provado, nos deixa ser provados, na verdade o que está em jogo é a nossa fidelidade a Deus, é a nossa integridade, não é o seu casamento. Entenda que não é a sua casa, não é os seus filhos, não é a sua esposa, não é o seu trabalho, não é o seu dom, é a sua integridade, é a sua fé, é o que você diz que lê, é o que você diz que é. É isso, a prova é isso. E a gente tem que fazer como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se Deus nos livrar, Ele é Deus. Mas se Deus não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Eu sei que é difícil, não é fácil, eu não estou falando teorias, eu vivi coisas muito difíceis. E falar aqui, talvez, agora, é fácil, seja fácil, mas houve momentos que eu fiz o que Jó fez. Eu disse, Senhor, eu quero morrer. Senhor, eu quero ir. Senhor, eu não quero mais ficar. Eu almejava, irmãos, morrer. Naquele processo eu queria morrer, eu não queria mais viver. Eu me sentia completamente triste, uma situação muito forte. E eu dizia, Senhor, eu não quero mais viver. E algumas vezes eu dormia, eu disse, Senhor, eu vou dormir, eu não quero mais acordar aqui. Eu só tinha uma única preocupação, os meus filhos, porque eu pensava, quem vai cuidar deles? Quem vai ensinar a eles o caminho do Senhor? A minha única preocupação era quem me substituiria e que iria ensinar os meus filhos. E eu ficava com medo, porque eu dizia, Senhor, se o Senhor me levar e Ele arrumar alguém que não crê no Senhor, e os meus filhos? E eu sabia que eles ainda não eram pequenos, eu sempre zelei para que os meus filhos conhecessem a Deus e seguissem o caminho do Senhor, e continuo fazendo isso por graça e misericórdia. E a minha única, eu não me preocupava com pai, com mãe, com ninguém. Eu me preocupava com meus filhos e, sobretudo, pelo que eles teriam que aprender, o que iam ensinar para ele, digo, em relação à fé. E, irmãos, como eu ia dizendo, houve, como disse, um dia específico, e eu disse, Senhor, ok, tudo bem, eu vou ficar aqui, eu não vou embora, porque eu cheguei a arrumar minha mala algumas vezes, eu cheguei a jogar a mala em cima da cama,
a jogar minhas roupas dentro da mala, mas me faltava coragem para ir, não era por outra coisa, era de desobedecer a Deus, de ir. E depois, como eu ia enfrentar, como eu ia não enfrentar, essa não é a palavra, como eu ia olhar no rosto de Deus, como eu ia continuar servindo a um Deus ferido, um Deus que eu não fui capaz de servir completamente e fugir da sua vontade. Então, houve um dia que eu estava orando e chorando como sempre, e eu dizia, Senhor, ok, perfeito, eu vou ficar neste lugar, eu fico neste lugar, mas me tira a dor. Eu dizia, Senhor, dói demais, o meu estômago dói demais, eu sinto uma dor terrível no estômago, eu ando gemendo pela casa, eu não tenho, às vezes, forças para cuidar dos meus filhos. Eu trabalhava, como eu falei, eu deixei um tempo de trabalhar porque eu não tinha forças para trabalhar e não tinha ânimo. E eu disse, Senhor, então, tira a dor, deixa só a dor emocional, ou a dor espiritual, a dor da alma, mas tira pelo menos a dor do meu estômago, porque dói muito. E eu ouvi uma voz, irmãos, quando eu dizia, Senhor, eu falava para ele, eu vou ficar aqui, eu fico, tudo bem, eu fico, eu te obedeço, mas então, tira a dor, pelo menos a dor física, porque dói muito. E naquela hora eu ouvi uma voz que falou assim para mim, filha, quando meu filho levou a cruz, quando ele foi crucificado, quando fizeram tudo aquilo com meu filho, eu não tirei a dor dele. A dor é o sacrifício. Sem dor não há sacrifício. E eu entendi. Eu disse, então me ajuda. Então me ajuda. E eu sabia que Deus não ia tirar aquela dor naquele momento e naquele tempo. E eu continuei. E as coisas seguiam. E além daquelas lutas, outras lutas se somaram. Outras lutas vieram. E foi muito difícil, irmãos. Eu não contava a minha família, eu não contava a ninguém, até porque a minha família não era evangélica, não são alguns, e os que são não estavam muito firmes, então eu não queria contar porque não queria escandalizar. Às vezes minha mãe percebia que eu não estava bem pela minha voz, mas eu dizia não é nada. Outras vezes eu falava por alto, e eu não falava mal do meu esposo para minha família, não falava para a família dele. Só depois de muito tempo foi que eu comentei com a irmã dele, porque era evangélica, mas eu não contava para ninguém. E foram muitas coisas, irmãos, que me aconteceram. Uma outra coisa também que eu queria muito, como eu falei, morrer. E eu sentia, e eu ouvia algumas vozes, algumas vezes. Houve, por exemplo, uma vez que eu queria falar, que eu queria também contar aqui. Houve uma vez que eu vinha, né, no carro, estava no carro com meu esposo e os meus filhos, e aquela dor, como sempre, eu vinha no banco do carona, né, na frente, e eu sentia tanta dor, e eu olhava e nada era razão para mim sorrir ou viver. E eu lembro que eu ouvi uma voz bem forte, uma voz, e era a voz do diabo, e falou assim pra mim, tira o cinto, né, o cinto de segurança, tira o cinto de segurança, mais ou menos nesse tom que eu tô falando, a voz, tira o cinto e te joga daqui, e já acabou, e parou, e já acabou tudo, é fácil. Toda essa dor que você está sentindo agora, ela para agora. Tira o cinto, né, de segurança. E o carro estava, né, vindo na autopista, né, e em uma velocidade boa. E aquela voz dizia, pode acabar tudo, acaba tudo agora, toda essa dor, tudo isso acaba agora. Se joga desse carro aqui, abre essa porta e acabou. Irmãos, eu não tinha forças nem de dizer tá repreendido nem nada. Eu só sentia que assim como aquele cinto, que tinha como uma mão aqui em mim,
e que me segurava. E depois, algumas coisas que eu senti, eu vi que realmente foi o diabo que estava falando comigo, né? Que naquela situação toda, né? Ele queria que eu me matasse realmente, porque essa era a vontade dele. E eu senti, não ouvi a voz de Deus naquela hora, mas eu sentia que uma mão me segurava, que uma mão me detinha, que Deus estava ali comigo. E eu quero te dizer que ainda que você não ouça a voz de Deus, e assim como Satanás ele foi no deserto para tentar Jesus, ele também vem tentar as nossas vidas, mas nós não estamos sozinhos. Que Deus está conosco, Jesus está conosco, Jesus está com você. Continue firme, não desista. Eu sei que há dias de desânimo, há momentos que você quer agir como a pessoa, que você quer dar o troco. Isso passou comigo também. Eu queria, passavam muitos pensamentos por minha cabeça. Uma vez, por exemplo, eu fui, né, me arrumei, eu sabia que aquelas meninas que estavam lá, elas sempre vestiam roupas muito curtas, iam completamente produzidas, né, meu esposo dançava com elas, eu não sabia que ele dançava, meu esposo também era dançarino lá, mais ou menos assim, não era o dançarino oficial, mas ele dançava lá com essas meninas. Eu suspeitei de muitas que eram interessadas nele, depois eu orava por elas também. Eu ouvia comentário, eu lia comentários delas falando gracinhas por meu esposo, também homens também, e aquilo me doía, eu me sentia humilhada como mulher, como esposa, me sentia exposta, e eu dizia Senhor, e muitas vezes eu escrevia debaixo dos comentários, escrevia como para defender-me, né? Mas eu não postava e eu apagava imediatamente, porque Deus dizia que eu não podia escrever, eu não podia falar e nem me defender, porque eu entendia também que o meu defensor é Jesus, e eu não queria expor a minha fé, não queria expor o meu Jesus, não queria escandalizar, e eu aguentei muitas coisas para não escandalizar. Eu não externei a minha dor na internet. Eu não coloquei os fatos na internet porque eu sei que essas coisas têm que ser levadas em oração. Não exponha a sua vida, não exponha a sua família. As lutas a gente não leva para a internet, a gente não leva para as redes sociais, a gente leva para os pés da cruz, a gente leva para Jesus. Tome muito cuidado com quem você conta a sua vida. Tome muito cuidado com quem você conta a sua dor. Eu aprendi também que houve algumas pessoas que eu contei e pedi segredo. E essas pessoas também contaram a outras pessoas e pediram segredos. Então tem muito cuidado. Eu sei que nesse momento a gente está frágil, a gente gosta de falar, a gente quer ouvir alguém nos consolar. Mas o maior consolador é Jesus. Eu entendo que há amigos verdadeiros e que nós precisamos de um amigo. A Bíblia diz assim que amigos que entre mil, né? Entre mil seja um. Então, assim, escolha, cuidado com as pessoas que estão ao teu redor. Nem todo mundo que está ouvindo a tua dor quer te ajudar ou se sente consternada. Muitos estão aplaudindo. Houve muitos casos que eu contei a pessoas erradas o que meu esposo estava fazendo, e eu vi que elas celebravam, vi que elas se aproveitaram da minha situação e até se achegaram mais ao meu esposo. Tenha muito cuidado com isso, com mulheres que você conta a situação da sua casa e elas acabam se interessando também pelo seu marido, sabe? Tenha muito cuidado, eu passei também por essa situação, tenha muito cuidado. Houve pessoas que eu contava e depois eu senti realmente de não contar mais. Mas então eu sei que nós precisamos de um amigo, alguém fiel, alguém que você confia, que não vai te julgar, nem olhar para você, porque é como os amigos de Jó, muitos ali dos amigos de Jó, né, falaram, ele tá passando isso porque ele merece, porque ele fez isso, ele fez aquilo, né?
quando na verdade não era isso, era realmente o Senhor provando a Jó. Então não conte, não saia contando para a igreja inteira, não vai te ajudar, não exponha a sua casa nas redes sociais, só se for mesmo para testemunhar. Fora isso, não faça isso. Amém? Tenha muito cuidado. Uma outra coisa, então, assim, que também marcou a minha vida, é que eu me lembro que eu chorava nas ruas, todo lugar que eu passava. Eu chorava nas ruas, eu chorava em todos os lugares. Eu ia várias vezes ao médico, né, com essa dor muito forte, mas era uma dor de alma. Eu chorava, eu me lembro muito bem desse detalhe, que eu chorava nas ruas, era como louca, tava como me falar, meu Deus, tem misericórdia. Eu orava, quem me via na rua pensava que eu tava louca, assim, porque eu estava balbuciando, estava sempre pedindo misericórdia a Deus, me sentia envergonhada naquele lugar onde a gente morava. Eu me sentia, era uma situação terrível, de muita dor, de muita dor. Uma outra situação também que aconteceu, para que possa edificar a tua vida, é que eu também buscava muito a Deus. Ao mesmo tempo eu estava muito fraca, mas também Deus me dava forças, e eu buscava muito a Deus, eu orava, eu chorava, eu pedia misericórdia, eu ia aos cultos, né? Deus me dava palavra também, porque eu tinha que predicar. Era realmente na força do Senhor, não era na minha força. E houve situações que... e eu também cantava muito, eu colocava, além dos testemunhos que eu ouvia, né, através da internet, eu ouvia muito testemunhos e que me ajudavam muitíssimo, me dava muito ânimo, e eu via que o Senhor realmente fazia e me dava força. Era o meu maná do dia, né, cada dia era um maná, era a descida do maná. E eu me lembro que eu cantava muito, cantava os hinos e proclamava, né, e tomava posse das letras daqueles hinos que eu estava cantando. E eu lembro que eu pensava assim, com esse o Senhor me dará a vitória. Eu cantava com tanta fé, quer dizer, com esse Deus me dará a vitória. Mas passava o tempo e eu enjoava de cantar aquele hino. E já passava pro outro, já vi outro hino que falava, né, tinham trechos, frases que eram tão peculiar, a minha dor era tão parecida com a minha dor, e eu pensava, com esse Deus me dará a vitória, mas não. E um dia eu, naquele processo, pensando de cantar e nada do Senhor fazer, e veio uma palavra ao meu coração e me disse assim, tranquila, estou te fazendo uma adoradora. Eu estou te fazendo uma adoradora. E realmente aquele processo de hinos, não é que eu seja cantora, eu não sou cantora, mas sou compositora, amém? O Senhor me deu hinos, né? Eu tenho a minha amiga Fabiane, e ela é cantora, né? Uma levita, é uma das minhas melhores amigas, né? E Deus me deu a graça, né? Essa amiga me acompanhou, né? Foi uma das amigas que me acompanhou ali a minha dor, Deus levantou, né, para estar ali. E Deus me deu hinos, né? Assim, os hinos que eu cantei, que eu escrevi, eram realmente composições assim da minha dor, né? Não era nada pensando em fazer sucesso, não era nada, eu nem sabia, né? E eu sentia, de repente eu escrevia e era exatamente a dor. Eu posso pregar até em cima daquelas canções, né? Não estou sendo herética, tá? Eu posso falar com toda convicção daquilo que das frases, né, daqueles hinos, porque não foi pensando em que vá para mídia nem nada, era a minha dor daquele momento, né? E isso, irmãos. Então houve situações também, uma outra situação que também foi curiosa, que o meu esposo, quando ele saía, né, e eu ficava assim contando as horas dele voltar, dizia, tomara que ele venha. Quando ele ficava contando as horas, porque eu queria que ele saísse de lá, né, daquele ambiente, porque eu sabia do que se tratava aquele ambiente. E quando era horrível. Então o relógio estava virado assim na mesinha, né, do quarto, e eu ficava acompanhando as horas, né, porque também eu não dormia. Eu tinha insônia, né, e dor, e eu me lembro que aquele relógio, né,
ali, contando as horas, os minutos e os segundos. E eu dizia, e até que teve um dia que eu ouvi a voz, né, que eu creio que é a voz de Deus, e que disse assim, pegue o relógio, né, e vire ao contrário, né, não olhe o relógio. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, né, nessa situação do relógio que Ele me explicou. Tipo, o relógio, né, que funciona, não é o seu relógio. Vire o relógio, esqueça as horas. O relógio que funciona não é o seu relógio aqui, né? É o meu relógio, né? Hoje nós sabemos que é o cronos de Deus, né? O tempo de Deus. O tempo não é o seu, não é o meu, é o tempo de Deus, né? Então a gente tem que também aprender a tirar a ansiedade do nosso coração, a esperar somente em Deus, porque só Ele mesmo sabe o horário. Não conte o tempo, deixe que o tempo passa, busque, faça a sua parte, busque o Senhor, busque aperfeiçoar-se, né, no caminho do Senhor, na lei do Senhor, em cultuar em espírito e em verdade. E o tempo a Deus pertence. Deus, Ele é bom, né? Deus, Ele é maravilhoso. Eu tenho muitíssimos outros detalhes e eu espero em outras oportunidades compartilhar com vocês. Eu quero dizer que hoje, né, alguns anos depois, eu quero dizer que, né, meu esposo e eu estamos bem. Deus tirou ele daquele trabalho, né? Meu esposo, nós estamos juntos, estamos bem. Há coisas ainda para fazer, há coisas ainda para completar, mas eu entendo que Deus realmente me tirou daquela grande aflição. E eu estou cumprindo, na verdade, aqui esse voto, porque foi justamente a palavra, né, que eu falei para Deus. Eu disse, Deus, se o Senhor me tirar desta situação, eu vou expor o meu testemunho. E é isso que eu estou fazendo, na verdade, pagando esse voto. Como eu falei no início, eu não queria postar porque eu não queria expor a minha família, né? Eu não queria, não busco não busco popularidade, ao contrário, eu me senti até confrontada pela palavra de Deus, que diz que quando a gente faz um voto, nós temos que cumprir. Então não é para abençoar realmente a vida das pessoas, e eu realmente tentei fugir disso. E também eu dizia, Senhor, mas ele ainda não é crente, ele ainda não se converteu, sabe? Mas eu me lembro, e Deus me fez lembrar, que o voto que eu fiz não foi se ele se convertesse. O voto que eu fiz foi se Deus me tirasse daquela grande aflição. E Deus me tirou daquela grande aflição. Houve um dia também, eu entrando na igreja, né? E eu estava tão destroçada, tão desesperançada, tão sem motivo para viver. Eu ia buscar a Deus por ir, né? O que eu quero falar com isso? Que nem sempre a gente vai cheia de fé, a gente vai porque a gente é forte, a gente vai para o culto porque as coisas tá tudo bem. Não, a gente tem que ir da maneira que nós estivermos, ou fraca, ou forte, ou achando que não tem fé, mas a gente tem que ir para a presença de Deus. E eu cheguei naquele lugar e existiam tantas situações, além da situação do meu esposo, outras situações, e eu pensei, Deus, tá tudo perdido para mim. E quando eu coloquei o primeiro pé dentro da igreja, né? E Deus falou assim, tudo que tá fora do lugar, eu vou colocar no lugar. E realmente, Deus tem colocado tudo no lugar. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele curou aquela dor terrível que eu sentia. Deus, Ele curou aquela dor emocional. Deus tem... eu perdoei as pessoas, né? Eu soube também e foi também, né? Recebi uma revelação de que pessoas naquele lugar haviam feito obras de macumbaria, né? Para mim, para separar-me do meu esposo. E Deus foi maravilhoso comigo, eu perdoei, né? Porque não quero julgar, mas enfim, né? Deus sabe de todas as coisas. E eu oro por vida de pessoas que eu sei que realmente torciam para o fim do meu casamento naquele lugar, né? E Deus, Ele é misericordioso, e eu oro pela vida dessas pessoas. E quero dizer
que Deus ele é fiel, que Deus ele é bom, e vamos seguir buscando a esse Deus. Não pare de orar, não pare de buscar, não pare, não deixe a sua luta aí pela metade, prossiga para o alvo. Eu sei que é difícil, eu sei que há dias de desânimo, dias de dor, dia onde a gente pede realmente a morte, como Jó pediu, mas Deus está conosco, mas Deus é fiel. Continue perseverando no seu casamento, perseverando com seu filho, perseverando em todos os âmbitos da sua vida onde Deus requer de você perseverança. Lembre-se que os covardes ficarão de fora, que os tímidos ficarão de fora, né? Que Deus ele chama realmente pessoas falhas, que nós somos falhos, nós somos imperfeitos e Deus sabe disso, mas Deus ele chama pessoas corajosas. E o corajoso também, o valente também, ele se cansa. O valente também, ele tem sede, né? Como os de Davi. O valente às vezes desanima, mas os valentes, eles não desistem. E nós somos os valentes de Deus. Que Deus os abençoe e realize os desejos dos seus corações. Um abraço.